De olho na lição é o resumão da Escola Sabatina Jovem. A lição dessa semana, moçada, olha, está bem interessante, porque afinal de contas estamos num processo de construção para que você, jovem, saiba explicar com eficácia o texto bíblico, dando razão da sua fé, manejando bem a palavra, a fim de que você não tenha do que se envergonhar. E aí é complicado quando você não sabe explicar por que você acredita nisso, por que você não acredita naquilo, enfim. Quando você explica direitinho, aí, irmão, Deus te usa para fazer a obra na vida de alguém. Esta semana, que é a lição 10, a gente estudou sobre os espíritos aperfeiçoados. Que parada é essa, irmão? Espírito aperfeiçoado. Nosso desafio nesta semana foi explicar o texto de Hebreus 12, do verso 18 até o 24, que tem assim umas declarações um tanto quanto difíceis de se explicar, difíceis de se entender aparentemente, e você tem ali também a batalha pelo corpo do Moisés, aquela coisa toda. Então a gente vai começar, obviamente, pelo começo. Então vem comigo em Hebreus capítulo 12, abre a Bíblia aí, querido, capítulo 12, verso 18 ao 24. O verso 18 começa assim, ó: porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, o qual se ouviram, pediram que não se lhes falassem mais. Do que você está falando? Que versículo é esse aqui, pastor? Está falando sobre o que aqui? Você é transportado direto para a cena do Sinai, ok? Nós não estamos falando de algo relacionado ao futuro. Não estamos falando do futuro. Estamos falando de um evento do passado. Estamos falando do Sinai, os eventos presenciados pelo povo de Israel, ok? E o verso 20 diz assim, ó: porque não podiam suportar o que lhes mandava, se até um animal tocar o monte será apedrejado ou passado com um dardo. Ou seja, é uma cena muito interessante de teofania, manifestação de glória e do poder de Deus. O povo está assim, ó, boquiaberto, ninguém fala, todo mundo treme, até o Moisés. Olha só, o versículo seguinte, o verso 21, e tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Moisés tremendo. Se o Moisés, que era o Moisés, estava tremendo, irmãozinho, imagina só o restante do povo batendo o joelho um com o outro. Complicado. O que é isso aí? Teofania, manifestação extraordinária de Deus, o monte fumegando, pegando fogo. Eu já fui no Monte Sinai, o monte é todo vermelho, não tem nenhuma vida vegetal, absolutamente nada, tudo queimado, tudo torrado. Negócio impressionante, galera, impressionante. Pois é, esta é a cena descrita no capítulo 12 de Hebreus, do verso 18 até o verso 21. Inclusive, era tão terrível a visão, diz o verso 1, que Moisés chegou a essa conclusão de que estava assombrado e de que estava tremendo. Ou seja, estamos neste momento vendo o provável autor de Hebreus, que é Paulo, olhar para o passado, fazer o povo, perceber o povo judeu, cristão, judeus que haviam aceitado Jesus, olhar para o passado e dizer: nossa, quanta manifestação, quanta coisa. E agora o que a gente tem? Tudo que a gente tem é perseguição. O que você está percebendo aqui? Uma cena nostálgica de indivíduos que estão sendo perseguidos, todavia, quando olhavam para o passado, viam essas manifestações, essas teofanias de Deus, esse poder, monte pegando fogo e trovão e relâmpago e Deus falando, e as coisas sendo agitadas, e os caras ficavam, então, entusiasmados com tudo isso, mas só que neste momento, frustrados, porque ao olharem para trás, viam isso, e agora tudo que eles tinham era perseguição. Aí Paulo faz um esforço para, do verso 22 e 23, colocarem a visão dos indivíduos projetados para frente, para uma nova teofania que se aproxima. Aí ele está falando agora do Monte Sião. O povo falava do Monte Sinai, e agora Paulo está falando do Monte Sião. Paulo está falando de Jerusalém celestial. Paulo está falando de anjos. As teofanias continuam, só que agora projetadas para o futuro. Segura a onda no presente, aguenta, persevera, que no futuro manifestações gloriosas estarão acontecendo, certo? Aí você percebe aqui, ó, que em meio a essas declarações, som de trombeta e aquela coisa toda acontecendo, a visão terrível, o verso 23 diz assim, ó:
mas chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a muitos milhares de anjos. Já chegaram, beleza? Não está no futuro não. Nós chegaremos, não, nós já chegamos ao monte Sião, a cidade do Deus vivo. Aí o verso 23 diz: a Assembleia Universal, a igreja dos primogênitos, os que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de tudo, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Como é que o cara tem o espírito do justo aperfeiçoado, mas aqui na terra? O espírito do justo aperfeiçoado aqui na terra. Porque não vão chegar a Sião, já chegaram a Sião. Então como é que funciona isso daí? E para piorar a situação, o verso 24 diz assim, para piorar a situação no que diz respeito à confusão mental que se forma por aí. Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então a comparação do sangue de Jesus com o sangue de Abel, será isso mesmo que o texto bíblico está dizendo? Muito bem, a primeira coisa a ser entendida no verso 8 é exatamente isso que eu já declarei para vocês. Eles não chegariam a Sião, eles já haviam chegado, ok? Ou seja, eles viviam aqui na terra. Nós estamos falando de pessoas que estão no céu, pessoas que estão aqui na terra, ok? Espíritos dos justos aperfeiçoados aqui na terra. Aí, para compreendermos isso aí do verso 23, esses espíritos dos justos aperfeiçoados, né? Você é questionado, você tem que se questionar na seguinte direção: como cristãos, judeus, vivos poderiam adorar no céu, onde os espíritos dos justos foram aperfeiçoados, enquanto ainda eles estão na terra? Aparente contradição existe aqui, ok? Então você precisa ter em mente que esse espírito do verso 23, o espírito dos justos, ele representa, e Ellen White comenta sobre isso no Comentário Bíblico Adventista, lá no volume 6, na página 1093, você percebe que o espírito dos justos aperfeiçoados, esse espírito é o registro de vida do crente, que está registrado nos livros celestiais. Por isso o verso 23 diz: o espírito dos justos aperfeiçoados, ok? Mas é o caráter do indivíduo que está sendo colocado aqui. É o caráter da pessoa, e você percebe que o indivíduo, quando o espírito volta para Deus, que o deu após a morte, esse caráter é exatamente isso, que quando esse espírito é devolvido ao pó da terra no processo da ressurreição, o cara levanta com o caráter que ele tinha, com a moral que ele tinha, havia sido transformado por Deus e salva a memória e tal. Então é um combo de informações, é o caráter, toda a sua memória, tudo aquilo que existia para caracterizar o indivíduo como pessoa. Isso retorna, mas isso não é uma vida independente, é tipo informações que agora no processo da ressurreição estão sendo restaurados para que o indivíduo retorne à vida. Então esse espírito é o registro da vida do crente que está registrado nos livros celestiais, é o caráter da pessoa, beleza? Então o que nós estamos falando aqui? Tendo isso em vista, olha a releitura do verso 23. A Universal Assembleia, a igreja dos primogênitos que estão escritos no céu. Por que escrito no céu? Porque todo o meu caráter está escrito lá, todas as minhas informações estão escritas lá, o meu conteúdo está registrado lá, ou que seja, o meu espírito lá estará registrado, que é este combo de informações a respeito de quem eu sou, a minha identidade, meu espírito, meu caráter, está tudo registrado lá no céu. Não é uma vida independente do corpo, mas são as informações que constitui-se essa caracterização dessas informações, então é dada como sendo o Espírito, beleza? E aí, olha, a Deus, o juiz de tudo, é os espíritos dos justos aperfeiçoados. Esse caráter, ele foi aperfeiçoado pelo sangue de Jesus quando aqui na terra eu estava, ok? Por isso que o verso 22 anunciou: mas chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, ok? Ou seja, nós somos aperfeiçoados aqui na terra, e esse espírito aqui na terra, que é o nosso caráter, que é aperfeiçoado são, o registro dele encontra-se nas mansões celestiais, nos registros que existem lá, e isso aí traz-nos a compreensão adequada, não de uma vida após a morte, mas de um registro pós-morte que contém ali todas as características nossas, nosso registro, livro
isto é, o nosso espírito, o fôlego de vida volta com todas essas informações, ok? Muito bem. Tendo isso em vista, aí você tem condições de agora partir para a compreensão do verso 24. O verso 24 diz que Jesus, o mediador de uma nova aliança. Porque na primeira aliança era um sangue de animais, na segunda aliança é o sangue de Jesus. E aí eu só te pergunto uma coisa, o livro de Hebreus, que é construído em torno do tema superioridade de Cristo, nos leva a fazer a seguinte pergunta: qual é o sangue mais precioso, do animal ou de Jesus? Qual é o sacrifício perfeito, do cordeiro animal ou de Jesus, o cordeiro de Deus? Claro que você está respondendo que o sangue de Jesus é mais precioso que o sangue de animais. Claro que você está respondendo que a morte de Jesus é mais preciosa do que a morte de um animal, um cordeiro. O que isso significa? Que a segunda aliança é melhor do que a primeira. Não melhor no sentido de objetivo, mas melhor no sentido da utilização dos itens, porque era o genérico, agora é o original. Era o anúncio, agora é a concretização deste anúncio, ok? Era uma chamada de vídeo, agora é pessoalmente. É mais ou menos assim, beleza? Era mais ou menos assim. Então note, então você percebe que o tipo encontra o antítipo, o que é anunciado encontra o objeto do anúncio, a pessoa do anúncio, e o resultado é que temos uma segunda aliança superior à primeira. E aí, Jesus, o mediador desta nova aliança, e ao sangue dele que foi derramado, aspergido, e aqui diz que fala melhor do que o de Abel. Aí, nossa, o sangue de Jesus está sendo comparado ao sangue de Abel? Não é isso, querido. Na verdade, a melhor tradução não é que fala melhor do que o de Abel, fala melhor do que Abel. É a tradução correta. Por quê? O Abel foi o que ofereceu o cordeiro, o Caim ofereceu os frutos da terra. O Abel ofereceu o cordeiro, símbolo de Jesus. O sangue do cordeiro simbolizava o sangue de Jesus. Por que o sangue aspergido de Cristo fala melhor do que o de Abel? Porque o sangue que Abel derramou ao sacrificar o cordeiro representava Jesus. E Jesus, que é o verdadeiro cordeiro, é o original, é o cumprimento do anúncio, o sangue dele é mais precioso do que o cordeirinho que o Abel sacrificou. Então não é comparando ao sangue do Abel, mas é o sangue do animal que Abel ofereceu. Jesus, sendo então a segunda aliança, faz esse complemento aí perfeito. Por isso que o verso diz que fala melhor do que Abel, porque Abel foi aquele que falou a respeito do cordeiro sacrificando o bichinho, no entanto morreu por conta disso, tomou uma pedrada na cabeça e o resultado foi triste. Aí você percebe que mais um texto é utilizado aqui, que é a batalha pelo corpo do Moisés. Você percebe Moisés lá no Monte da Transfiguração, acompanhado de Elias, conversando com Jesus. O relato está lá nos evangelhos, né? O Pedro fica super entusiasmado, é bom demais estarmos aqui, vamos fazer uma mesa, vamos nos assentar. E aí o texto se desenvolve. Você percebe que Moisés morre ali no finalzinho do livro de Deuteronômio. Judas 9 mostra-nos uma batalha entre Miguel e Satanás. Mas para que Miguel vai lutar com o diabo pelo um defunto, mano, pelo corpo de um morto? Na verdade, eles não estão lutando por um cadáver. Na verdade, o significado é que o Miguel veio para ressuscitar o Moisés e Satanás contestou o direito de Moisés ser ressuscitado. Não pode ser ressuscitado. Por quê? Vai ser ressuscitado pelo sangue de animais? Só que era mais ou menos um cheque pré-datado, se ligou? Ele vai ser ressuscitado pelos méritos do sangue do Cordeiro de Deus, mas Jesus ainda não havia sido sacrificado. E depois a gente encontra o Moisés lá no céu. O que isso significa? Que ele morreu, ressuscitou e foi para o céu. Isso significa, de modo claro, que o vitorioso na contenda com Satanás foi não o diabo, mas foi o próprio Miguel. E agora a lei de Deus exige que o transgressor
fosse morto, e Jesus ainda não havia morrido pelos pecados. Por essa razão, Moisés estava lá na transfiguração e falaram da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Você colhe no capítulo 9, verso 31 do Evangelho de São Lucas, que você vai ver isso. Moisés e Elias foram enviados para o Pai para encorajar Jesus a levar avante o plano da redenção. O registro de vida ou espírito de Moisés, o caráter de Moisés, a vida de Moisés ainda não havia sido aperfeiçoada porque Jesus não havia feito sacrifício ainda. Moisés estava no céu e seu espírito, seu caráter ainda não havia sido aperfeiçoado por um motivo, porque o sangue de Jesus ainda não havia validado, consequentemente, a presença do Moisés lá. Sabe o que isso significa? Que se Jesus falhasse, provavelmente Moisés ia ter que abandonar. Como é que ele ia ficar no céu? Como é que o Elias ia ficar no céu se o passaporte para o céu é Jesus Cristo e Jesus falha? Como é que eles iam continuar no céu? É uma boa pergunta para você pensar aí, hein? Então se liga, o sangue dos touros e dos bodes eram incapazes de tirar o pecado, eles apenas eram uma ilustração do que viria a acontecer. Quando Jesus morreu na cruz, o registro de vida, espírito, lembra que eu falei que o espírito também funciona como registro de vida, como caráter? Esse registro de vida de Moisés foi então aperfeiçoado, porque finalmente o sangue de Jesus estava aperfeiçoando tudo isso daí. E Paulo tinha tudo isso em mente quando escreveu Romanos 3, versos 25 e 26. Aí você percebe o fato da declaração dele em Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Gente, a Bíblia é extraordinária, maravilhosa. Vacila demais quem não estuda para ficar compreendendo essas coisas aqui fantásticas do reino. O que na verdade olhávamos como confusão, dificuldade, na verdade é profundidade para entendermos a riqueza do conteúdo. Vale muito a pena fazer essas escavações para entender o significado do texto. Que Deus nos abençoe e olha, que você tenha muita sabedoria para compartilhar todas essas bênçãos aí no seu super espaço jovem, em nome de Jesus. Graça e paz. Beijão no seu coração. Tamo junto, compartilha esse vídeo para geral.